Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Centro de Estudos, né? Os que já frequentam aqui sabem, mas a gente sempre faz questão de repetir, que nós temos aqui no Centro de Estudos, nós seguimos alguns princípios. O principal deles é esse que está escrito aqui embaixo, de que evolução é um processo provocado, devidamente planejado e cuidadosamente executado por cada um de nós. Além desses princípios, a gente também segue princípios como esse processo de evolução, ele tem que ser regido pela cosmoética, que é atemporal e acima de qualquer cultura. E também dois princípios que para essa reflexão de hoje à noite, elas vão ser assim, fundamentais para a compreensão. É a pluriexistencialidade, ou seja, a gente tem, né, uma série de existências, não estamos restritos apenas a essa, e a multidimensionalidade do ser humano. O ser humano, para nós, é um conjunto complexo, formado por uma dimensão física, que é esse corpo físico nosso, mas também por uma dimensão energética, emocional e mental. Tá? Então, a partir desses princípios, a gente faz todas as nossas reflexões, tentando que esses princípios eles realmente sejam vivenciados no máximo e na medida de que cada um consegue dentro desse processo de evolução. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as reações de cada um da gente perante a morte, né? A morte mais bonitinha que eu achei na internet. As outras eram muito feias, eu achei essa lindinha. E eu queria começar hoje a gente lendo essa mensagem que é de um mestre. Se você ama, você saberá que tudo começa e tudo termina. E não há nenhum dano nisso. A pessoa não é magoada. Ela simplesmente sabe que a estação acabou. A pessoa não se desespera. Simplesmente compreende e agradece ao outro. Você me deu tantos belos presentes, você me deu novas visões da vida, você abriu algumas janelas que eu nunca teria aberto por mim mesmo. Agora chegou a hora de nos separarmos e aqui nossos caminhos se dividem. Não com raiva, mas com tremenda gratidão, com grande amor, com o coração agradecido. Se você sabe como amar, você saberá como separar. E aí eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção nessa última frase. Se você sabe como amar, você saberá como separar. Nós aprendemos desde os primeiros anos de estudo que uma das características do ser vivo, todo e qualquer ser vivo, é o ciclo dele, né? Que começa com nascimento, crescimento, desenvolvimento, reprodução, ou pelo menos a capacidade para reproduzir, e morte. Isso todo ser vivo, inclusive nós que somos ser vivo, passamos por todas essas fases, né? Então, por que morte é um tema sobre o qual falamos com tanta dificuldade e receio? Tem determinadas pessoas que consideram até tabu. Você morre de medo de falar de morte, né? Uma palavra que não é muito aceita. E quando essa morte é de uma pessoa próxima a gente, ou mesmo de um animalzinho de estimação que você tem apego, então é um desespero. A gente perde o rumo, né? A gente perde. Tem gente que entra em depressão, que perde a própria saúde. Hoje nós vamos refletir justamente sobre essas reações nossas diante da dessoma. Para nós aqui no Centro de Estudo, a gente não usa a palavra morte, a gente chama dessoma, tá? Que é essa morte biológica, né? Quando alguém morre, comumente ouvimos, e às vezes nós mesmos repetimos, né? Frases como: fulano descansou em paz, fulano dorme agora o sono eterno, ou fulano deixou a vida.
Essa reflexão de hoje sobre morte, ela faz parte, inclusive, de um outro projeto de reflexões que nós temos aqui nas segundas-feiras sobre vida após a morte, tá? Então, ela está inserida nesse contexto. Então, essas frases que a gente leu agora, elas têm o propósito de consolar. E, no entanto, mesmo quando são frases que fazem referência à passagem para a vida eterna, a gente diz assim, fulano foi para a vida eterna, né? Principalmente o pessoal da Igreja Católica. Elas, no entanto, nos trazem tristeza, desespero e dor. Você ouve a pessoa, às vezes você mesmo vai consolar uma pessoa, diz assim, ele agora está na vida eterna, né? Passou para a vida eterna, descansou e tal. Mas não são frases que trazem para a gente esse consolo que elas pretendem, né? Inicialmente, então, eu vou pedir para cada um da gente pensar intimamente como é que você já reagiu, se já passou por essa experiência, diante da morte de alguém seu, né? Um pai, a mãe, um filho, ou mesmo de um animalzinho de estimação, que a gente falou. É comum nessas ocasiões nos questionarmos e da forma mais inadequada, como quando nos perguntamos, por que não fui eu que morreu no lugar de fulano, do filho, da mãe, do pai? Ou então, por que Deus fez isso comigo? Né? A gente se revolta. O sentimento, quando a gente é atingido por uma coisa dessa, é de revolta. Né? Mesmo quando a gente diz assim, e professa uma religião que acredita na vida eterna, essa vida eterna, nesses momentos, elas não consolam. Elas não servem para trazer aquele alento que a gente está precisando nesse momento. Por que reagimos assim, se desde pequenos aprendemos que a morte é inevitável e principalmente um fenômeno natural, como crescer e nascer? Tem uma música de Padre Zezinho, não sei se vocês conhecem, que é Brigar com Deus. É exatamente sobre um caso desse, de famílias que perderam alguém no hospital, diz que Deus não me ouviu para salvar a vida da pessoa e tal. E é bem interessante porque ele diz assim, existem dores, feridas que não se curam com remédio, com pomada, mas com o tempo. E essa dor, ela diminui na intensidade dela com o passar do tempo, porque se ela for vivida e experienciada com consciência. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. O principal é nesses momentos a gente já dando uma dica do que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, é aceitar e entender, procurar compreender ou se esforçar para isso, para essa naturalidade da decisão. Tá? Natural significa próprio e inerente àquele que possui tal característica ou atributo. Então já diz assim, fulano é naturalmente delicado, é dela mesmo, é espontânea, né, da própria pessoa. Então morrer, gente, é natural do ser vivo. Então também de nós, de cada ser humano. Dessa afirmativa, então, nós temos que tirar uma conclusão que é a morte, quando me atinge na pessoa dentro de casa, do animalzinho, do vizinho, não é algo extraordinário, não é um castigo, mas é uma consequência natural de um ser vivo que eu partilho ou partilhava os meus dias até aquele instante. Tá? E essa pessoa, ela não desaparece, ela não acaba, ela não termina. Ela não a gente enterra e diz, pronto, a terra comeu e desapareceu. Tá? Essas figurinhas é para mostrar para vocês, ilustrar um pouquinho desse processo natural. Vocês estão vendo aí que a mulherzinha mais nova, né, a primeira figura lá, vai ficando velha e
envelhece. Lá na escadinha começa com a criança de um lado, sobe, do outro lado desce um casalzinho de velho já. Né? A figura de baixo também. Então, assim, isso é um processo natural. Assim, guardemos também essa afirmativa. Nós somos eternos. A vida da consciência aponta para a vida perene. Ser eterno significa que não fomos criados para chegar a um fim ou à extinção. Isso implica que a vida continua. E o mais importante, nós somos mais do que esse corpo físico, que é o que se deteriora, porque é matéria. Porque naturalmente, matéria nesse mundo físico se deteriora. É natural ou é característico da matéria se desintegrar. Então, o nosso corpo físico, que é a matéria, também passa obrigatoriamente e naturalmente por esse processo de desintegração. Aqui no centro nós chamamos o corpo físico de soma, por isso que lá atrás tinha des-soma, des negativo, né? É um prefixo de negação. O soma para nós, o corpo físico, é um dos veículos de manifestação da consciência intrafísica. Então, o que a gente chama de consciência intrafísica somos nós que habitamos esse planeta. É o corpo humano, biológico ou celular. Esse que a gente vê, que toca e come, que bebe, corre, representa um nível elevado da evolução animal. Essa para nós é a definição desse corpo de matéria, desse corpo físico daqui. A dessoma, aí eu estou explicando aí para vocês, é a desativação somática, próxima e inevitável para todas as consciências intrafísicas. Para nós aqui a gente usa, para quem não está acostumado, alguns neologismos, como dessoma, a gente também tem consim, que é consciência intrafísica, somos nós. Né? É o mesmo que primeira morte ou morte biológica. Esse momento dessa primeira morte, dessa dessoma, ela marca também o ponto de encontro dos seres intrafísicos projetados e dos seres extrafísicos que passam pela primeira dessoma. A gente tem também aqui algumas palestras, e vocês já ouviram falar, na projeciologia, que é exatamente o que estuda essa projeção consciente. Então eu estou aqui e saio do corpo, né, que é o que a gente chama de se projetar, e essa projeção, quando ela é consciente, e dentro de um propósito de cosmoética e da evolução, ela então permite que você se encontre, digamos assim, com quem dessomou. Tá? A gente vai ver a importância disso para, digamos assim, para explicar ou para confirmar para nós que a vida realmente continua além do túmulo. De tudo isso, fiquemos com a seguinte afirmação. Dessoma é inevitabilidade. Então a gente já viu assim algumas palavras fortes. Primeiro, dessoma é natural, né? E é inevitabilidade. Não tem como você evitar. Tem inclusive um ditado que diz: a única coisa certa da vida é a morte. E é certo, né? É inevitável. Não tem como você não dessomar. Nasceu, vai dessomar, porque faz parte do seu ciclo. Segundo Valdo Vieira, que é o estudioso e criador da conscienciologia e da projeciologia, a projeção consciente humana, que é a saída do corpo de forma consciente e planejada, que é essa que eu falei para você, da pessoa, né, aprende a se projetar, ela mata a morte física ou a dessoma, porque na projeção encontramos a prova da continuidade da vida além do túmulo. Por que isso? Porque na projeção, e a gente falou que é um momento de encontro com quem dessomou, você vai ver que a pessoa está lá. Então, aí não enterrei agora aqui o corpo físico, o soma, né? Que é a matéria que vai se desintegrar.
Então, ele diz, mata a morte física nesse sentido de morte física para a gente, que é o fim, que é o acabou. E a morte acaba quando a gente enterra e pronto, ali. O mundo se acaba, a gente diz muito, né? O mundo se acaba para quem morre, né? A vida se acaba para quem morre. E ela continua. O fenômeno da projeção consciente prova tão só para você que consegue, exercita e pratica essa projeção consciente na sua intimidade, que a morte do soma, ela não afeta a continuação do fio vital da consciência. Ou seja, a consciência, ela é muito além do que o simples corpo físico, do que o soma, do que essa matéria que a gente está vendo. Porque na projeção você percebe as outras dimensões desse conjunto complexo que cada um de nós é. Tá? Dando para acompanhar direitinho? Portanto, todos nós vamos dessomar um dia. Uns mais cedo, outros mais tarde, outros assim que nascem, outros com 100 e tantos anos, né? Mas todos dessomam. Entretanto, nenhum finda, se acaba, mas continua sua jornada em outra dimensão. Assim, devemos entender a dessoma como um fenômeno natural, inevitável e necessário. Você só vai conseguir evoluir, só vai voltar a outra existência dentro do princípio da pluriexistencialidade se você passar pela dessoma. E essa noção de naturalidade, de inevitabilidade, de necessidade da dessoma, ela tem que fazer parte dos que vão naquele momento e dos que também ficam. Então, também não adianta você, assim, dizer, a dessoma, já entendi tudo. Na hora que chega na sua casa, pronto, acabou, você esqueci todos os conceitos, por que foi fulano e eu não fui? Né? Principalmente quando é uma mãe, diz assim, não, mas mãe não enterra filho, né? Pai, mãe nunca devia enterrar filho, né? E por que não? Você não sabe a programação existencial de cada um. A gente teve um caso agora que foi escandaloso aí, daquela menina, né? De 11 anos de idade, quer dizer assim, mais uma menina de 11 anos de idade. Agora mesmo, não sei se vocês viram no jornal, um vídeo que está aí na internet, que causou revolta na Índia, porque um pai, acho que sofreu um acidente de carro, sei lá, e o vídeo mostra o corpo da filha de 10 meses e o da mulher dele, e ele com um filhinho de 2 anos, 3 anos, ferido, e passou 40 minutos pedindo socorro e ninguém parou para... O vídeo mostra os carros passando assim, numa indiferença total, né? Mas então, assim, mas é um momento de desespero e é um momento de dor, e a gente vai ver que não é pelo fato de ser natural, necessário e inevitável que não dói. Não é indiferença que a gente está pregando. Na hora que você começa a entender que como ser vivo você tem um ciclo, cada um de nós também tem, isso não é, então pode morrer que eu não estou nem aí, quer ir, olha, você pode ir, viu, que sinta a menor falta. Não é assim, né? Então, isso que eu estava dizendo, você pode perguntar assim, e o que a gente faz com quem passou já por isso? O que a gente faz com a dor toda que a gente sente na hora que a gente vê a pessoa que estava do lado, a mãe que vê o filho que vê o pai indo, que gostava tanto e tal. O que a gente faz? A resposta é simples, gente. É sentir essa dor, com toda a intensidade dela, com toda a dor de uma dor. Sentir de forma consciente. Onde está doendo, está com vontade de chorar, chora. A gente tem, nesse conjunto que a gente falou de complexo, que é o ser humano, a gente tem essa dimensão emocional. E assim como a gente se preocupa em alimentar esse corpo físico enquanto ele está aqui, a gente também tem que ter cuidado com esse corpo emocional. Então, é prestar atenção na hora em que essa emoção, ela precisa extravasar, ela precisa sair, né? A emoção, ela é intrínseca à matéria
Porque as nossas energias conscienciais, os nossos pensamentos, mais um neologismo para quem não conhece, pensene é pensamentos, sentimentos e emoções. Ou seja, aí a gente já está vendo as três dimensões que se somam à dimensão física nossa, né? Do corpo mental e o emocional. Sempre se manifestam no sono. Então você não chora se não tiver corpo, né? Você não grita se não tiver fala, não tem a articulação, né, da fala. Assim, chorar quando alguém dessoma, quando se está com saudades, é até saudável. Porque nós, como consciência intrafísica, como consciência, devemos sempre ativar as nossas emoções sem recalcá-las. Então, aquilo que eu estava falando é a questão da alimentação, digamos assim, desse corpo emocional também. É você dar oportunidade para esse corpo emocional se manifestar. E ele só se manifesta através do som. Esse hábito de dar vazão a esse choro, né, na saudade, no momento da dessoma de uma pessoa, de um amigo, de um filho, de um parente, ele elimina possibilidades de depressão, de recalque, de inibição, de úlceras gástricas e outros distúrbios que surgem nas relações entre a mente e o soma. E eu acrescentaria, ajuda bastante a evitar a depressão. Tem muita gente, por exemplo, a gente ouve histórias, né, de pessoas que, um casal que vive junto aqui 50 e tantos anos, comemora todas aquelas bodas lá que tem e tal, e de repente vai um deles, o outro mergulha num processo profundo de depressão, e diz assim, foi o primeiro, vem buscar a outra. Mas assim, até que ponto a pessoa se permitiu ficar entregue nesse estado de prostração, de depressão, porque não se preocupou em extravasar no momento certo, com a intensidade que precisava, aquela saudade e aquela ausência, né, da outra pessoa. O importante é não ficarmos entregues a essa tristeza diante do inevitável, nos consumindo em autocomiseração e nem marcar esse momento com espetáculos de desespero. Aquele caos de pessoas que ainda no cemitério querem se atirar, causa aquele escândalo e tal, tudo mais, né? Quer dizer, não é, extravasar as emoções não é também chegar a tanto. E nem ficar entregue a isso. Entregue, que eu digo, deixar isso se prolongar e tomar conta de você. A gente vai ver que o importante é você ter consciência de cada momento desse. Inclusive desse momento de extravasar essas emoções de forma saudável, para evitar aquelas complicações que a gente viu ali. Prolongar esse estado de choro e de ranger de dentes, recusar-se a erguer a cabeça e seguir em frente, mesmo sentindo saudade daquele que foi, né, naquele instante, é infantilidade. E aí, assim, infantilidade a gente usa assim, não no sentido mais pejorativo, mas é no sentido quase que de permanecer numa ignorância que a gente não precisa mais. Hoje, o ser humano está num estágio tal de evolução mental que já tem que partir para superar esses estados permanentes de depressão porque alguém meu dessomou, né? Porque o cachorro morreu, porque o gato morreu, porque a minha mãe que já estava com 90, às vezes com 100 e tantos anos, você não quer que vá, né? Não, minha mãe não ia, não devia ter ido, né? Então permanecer nesse estado, se recusar a entender esse processo natural, é que a gente está chamando aqui de infantilidade. Então a gente não deve então menosprezar a dor, mas também não deve supervalorizar em detrimento da nossa necessidade de prosseguir. Afinal, cada um de nós tem uma programação existencial e nela estão incluídos esses momentos de dor e o seu enfrentamento. Então isso às vezes pode parecer assim, palavras,
Mas se alguém já passou por isso, vai perceber que foi lá no cemitério, enterrou, voltou, chorou, provavelmente tomou um tranquilizante para dormir na primeira noite, na segunda noite, na terceira noite. Mas começa a perceber com uma semana, depois da missa de 7º dia, quando tem, 30 dias, um ano, que você continuou levantando com o sol no mesmo campinho, do mesmo jeito, no mesmo horário, você continua com o emprego. Então, isso é prosseguir. Negar a ver que você continuou aqui, porque o outro continuou na dimensão para onde tinha que ir, de acordo com o seu ciclo. Mas você continua com as mesmas responsabilidades que você tinha um dia antes da pessoa dessomar. Você continua tendo um trabalho para você dar conta, outras pessoas dentro de casa para você dar conta e você mesmo. Você continua ali. Acorda de manhã com as mesmas 2 perninhas, os mesmos 2 bracinhos, a mesma cabecinha que você tinha antes. Isso é aceitar que tem que prosseguir. Não se nega a saudade nem a dor. Você vai 30 dias, um ano, você ainda de repente passa, lembra, cai no choro, tá. Mas você tem que sair dali e continuar. Isso é o que a gente chama de enfrentar esses momentos de dor. Não é negá-los, não é recalcá-los, nem é sublimá-los. É sentir e superar. Se insistirmos em permanecer nesse estado, perdemos a alegria e o sentido dessa programação existencial que cada um tem, que é o dia de continuar, que é quando o sol levanta e se põe, e você tem obrigações e responsabilidades perante a sua vida, aqui, porque não foi você que dessomou junto. Se fosse, tinha ido, aí tudo bem, era outra história. Mas se você continua, você tem uma obrigação e uma programação existencial que é sua. E o outro que foi, cumpriu a dele. Ele não vai voltar aqui para dizer, menina, vai, continua. É você que tem que perceber que tem que continuar. Uma vez, num desses momentos de tristeza minha, né, eu procurei uma pessoa amiga. E ele, aí chorei. Aí ele disse assim, tá, tudo bem. Bom, chorou, agora ó, olha para as suas pernas. Eu olhei, as pernas veio, né? Sim, daí. Estão inteiras, não estão? Eu digo, não, vocês estão levanteando. Quer dizer, é isso que a gente precisa fazer, né? A gente continua com as mesmas pernas, elas estão inteiras. Podem estar feridas, doloridas, né? A gente dá o primeiro passo meio cambaleando, segura na parede, vai e tal. Mas a gente tem condição ainda de andar. É esse processo de continuar andando que a gente não pode ignorar. Porque esse processo é meu, que fiquei aqui ainda. Porque o meu ciclo de dessomar não chegou na hora ainda. Estamos aqui realmente de passagem. Não é só palavras, essa coisa da gente dizer assim, a Terra é uma passagem. A vida na Terra é uma passagem. A gente sente a verdade, digamos assim, dessa frase, de que a vida realmente é uma passagem, quando a gente passa por um momento desse, da dessoma de alguém tão perto da gente. Você sente realmente que é só uma passagem. Quando você percebe que a vida também não é só aquele corpo físico que se desintegrou, aquela matéria que se desintegrou. Essa não é a nossa casa definitiva. Estamos sempre em peregrinação, em busca da nossa casa. Mas essa busca não deve ser nem triste e nem pesada. Ela deve ser cheia de risos, canções e danças. Com tristeza e seriedade, é provável que você encontre algum cemitério, não a sua casa. Isso foi uma mensagem que eu encontrei, também acompanhando essa das pernas, né? Em que prega exatamente essa coisa de você, quando age, quando sente e vivencia as suas emoções com consciência, você consegue sim rir, dançar, cantar, mesmo quando você, digamos assim, está ainda enlutado. Não acredito não.
fulana, Maria perdeu o filho um dia desse, perdeu o pai um dia desse, olha a cara dela, nem parece que aconteceu nada. Teve alguém que disse assim pra mim uma vez, acho que com uns 90 dias que eu tinha perdido alguém meu, aí me encontrou, eu ri, brinquei assim, depois a pessoa foi dizer assim, parece que pra ela não aconteceu nada. Quer dizer, julga-se, não, era para estar desmanchada, assim, se eu estivesse dentro de uma rede, vestida de preto, assim, alguém me abanando para eu não morrer e tal, talvez, né, fosse, agora sim ela está sentindo realmente. Só que cada um vai ter que saber identificar e enfrentar essa dor da sua forma, sem se deixar anular, porque é isso que é importante. O momento da separação, da dessoma, foi para aquela pessoa. O seu é de sentir essa separação, mas esperar o seu momento, continuando como você veio, tentando executar o máximo da programação que você veio aqui para cumprir. A gente não está aqui por acaso, a gente não está aqui sem finalidade, está sem o acaso, tá aí. Se fosse assim, realmente, quando fosse embora meu filho, diz, meu Deus, me castiguei. Foi um castigo, o que é que eu vou fazer agora? Mas não é esse o propósito. A gente tem que começar a entender que esse ciclo de nascer, crescer, desenvolver e morrer, ele faz parte da programação existencial de cada um. Eu só não sei qual é a minha hora, não sei qual é a de dele, não sei qual era a do meu filho. Mas chegou, eu tenho que começar com sem negar a dor que eu sinto dessa coisa, ele cumpriu a programação dele. Mas a minha eu tenho que continuar, porque eu acordei de manhã e eu estou aqui ainda. Então, se eu estou aqui ainda, eu tenho ainda alguma coisa para fazer. Posso ir hoje de noite também, mas até chegar a noite ou até chegar a hora de eu partir, a programação é minha. Sou eu que tenho que executar. Ninguém vai, não adianta eu ter a minha mãe me ajudando, eu estou aqui com a minha filha porque ela perdeu o filho, eu vou ficar aqui do ladinho dela até quando? O que aprendemos com a dessoma de alguém é que esta vida é realmente efêmera e passageira. O momento da dessoma é apenas a hora da separação, também momentânea entre consciências. Então, entre as consciências intrafísicas. Esse momento que a gente está vivendo aqui, a gente não sabe se daqui a um ano, digamos, a gente vai estar, nós todos aqui também. Quem sabe daqui a um ano se eu não vou estar aqui mais, né? Porque houve uma separação, houve um momento digamos, a minha dessoma é uma separação de vocês também. Assim como aqueles nossos que já se foram. Pelo menos que se foram dessa vida intrafísica. Essa experiência da dessoma, ela dói muito mais quando a gente percebe e sente remorso e arrependimento de não ter vivido a intensidade daquela vida com aquela pessoa, do compartilhamento com aquela pessoa. Então, quando de repente a pessoa dessoma, meu Deus, mas eu podia ter feito mais isso, tanto que fulana vivia me pedindo para a gente viajar, para a gente conversar, vivia me ligando para ir conversar e eu sempre, por acomodação ou por, não, amanhã eu faço, a gente tem muita, não vou fazer isso hoje não, amanhã, né, amanhã. Então, nesses momentos de dessoma, vem muito digamos assim, esse remorso de não ter feito, né, em tempo hábil, eu devia ter ido falar com fulano, né? Então, pelo menos assim, para mim, na experiência que eu vivi, esse remorso, esse arrependimento de ter adiado, às vezes por acomodação, às vezes porque, estou com preguiça hoje e tal, isso dói muito mais do que a própria dessoma. Isso fere muito mais, é isso que fica machucando mais tempo do que a própria saudade, né, da presença física, digamos assim, da pessoa. Por isso, essa experiência revela aos que permanecem
ainda como consciente, a importância de vivermos hoje como se não houvesse amanhã. Aí eu parafraseei o poeta, né, nessa história. Não significa, porém, viver como e para o sono exclusivamente, porque também a gente pode partir para o outro extremo, sabe? Então tá, como ela pode partir amanhã, eu vou, tudo que ela quiser agora a gente vai fazer, não acabou, não é isso. Mas é questão de você tentar viver o máximo com consciência dos momentos que a vida vai lhe proporcionando de compartilhamento com ela. Nesse exercício, é quando a gente tem que exercitar o que é de melhor nosso. A tolerância, a fraternidade, a compreensão, que são coisas que a gente às vezes diz, isso fica por quem é santo, né? Mas quando a gente passa por uma experiência de dessoma dessa, a gente começa a perceber, não, olha, realmente como a vida é efêmera, como ela é passageira, não tem sentido eu continuar com um comportamento de indiferença a quem está aqui do meu lado, porque pode ser que quando eu tentar ir ajudar, passou a oportunidade, né? Então, quando a gente diz assim, viver hoje como se não houvesse amanhã, é nesse sentido. Se você pode hoje chegar, a pessoa lhe pediu ajuda e você está podendo ajudar naquele momento, por que você tem que adiar para amanhã? Não, amanhã tu me liga que eu vou lá conversar contigo. Se você tem disponibilidade, também não é, né, atropelar tudo, não, porque pode ser que ele morra amanhã, ela me ligou hoje, eu vou lá conversar com ela. Né? Complica mais ainda. Né? Então eu encontrei isso aí também de Emmanuel por Chico Xavier, que ele diz: ore para que nós vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. E ele diz mais: a existência na Terra é comparável a uma viagem de aperfeiçoamento, na qual necessita seguir adiante, ao lado de nossos companheiros da jornada evolutiva. Sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes à beira da estrada em algum recanto da inércia. Já temos condição mental elevada, um grau de compreensão alto e, portanto, a cada dia que passa, temos maiores entrelaçamentos de vivências com experiências mais complexas, mais dinâmicas, em que a inteligência e a sabedoria são mais aplicadas e são mais requeridas. Então, esse aparato que a gente tem hoje de desenvolvimento de tecnologia, cada dia mais a gente tem um celular mais novo, um computador mais novo, isso também tem que ser acompanhado de um aparelhamento de compreensão dessa outra parte nossa também. Não apenas das coisas materiais e físicas, mas dessa compreensão sobre o ciclo da vida. Os problemas que surgem no nosso dia a dia e que nos impedem de sermos mais espiritualizados, ou pelo menos nos causam desalento, requerem de nós que superemos tais dificuldades e permaneçamos firmes no propósito de evoluir. Esses momentos servem para ganharmos força. Todos nós temos uma programação existencial, razão pela qual não estamos aqui por acaso nem sem finalidade, como eu já tinha falado, né? Por natureza, aí vem de novo a questão da naturalidade, nós somos consciências que evoluem sempre juntas. E a nossa PROEX, que é para nós aqui programação existencial, exige essa interação minha com cada um de vocês. Não convivemos com as pessoas por acaso, mas porque todos com os quais cruzamos ao longo da nossa experiência, nas várias existências, fazem parte do nosso processo de evolução. As consciências evoluem sempre juntas. Ninguém racionalmente se separa. Ninguém perde ninguém. Tratemos, pois, o quanto antes de entender, amar e perdoar a todos. Não há outra alternativa entre nós. Portanto, a solidão, o distanciamento, a separação, o isolamento, o abandono
e o desaparecimento são conceitos que criamos para explicar os nossos desvios. Entretanto, voltaremos sempre a cruzar o caminho daqueles de quem nos separamos, porque não convivemos com eles ao acaso, mas dentro do nosso processo de evolução. Há um propósito maior que nos liga àqueles com quem convivemos. A sua consciência tem uma vida multidimensional e, portanto, não se restringe ao corpo físico. Assim como a dessoma é inevitável, também o é a multidimensionalidade da consciência. Então não adianta negar que você não tem um corpo emocional, não adianta negar que você não tem um corpo mental, você tem. Então, seria tapar o sol com a peneira, né? A gente é multidimensional. Saiamos hoje daqui conscientes de que cada um dos nossos que dessomou, ou que vai dessomar, ou nós mesmos, continua vivendo depois da morte cerebral e da doação dos órgãos do seu sono. A prova disso pode ser obtida facilmente com a projeção consciente. Compreender a morte como algo natural não implica em apatia perante as obrigações da vida humana e não impede a execução da programação existencial da consciência que aqui permanece, no que se refere à sua vida material. Experimentar a dor pela dessoma de alguém é grande oportunidade de crescimento, desde que tenhamos a lucidez de perceber a efemeridade desta existência e a continuidade da vida. A dor, sentida em sua intensidade, conscientemente, sem repressão ou sublimada, nos transforma em alguém mais sereno, mais tolerante, mais compreensível. Essa é a experiência que revela a nossa capacidade de autossuperação, na qual o fenômeno da dessoma deve ser autenticamente aceito como natural. A aceitação autêntica não é a aceitação por não poder modificar a situação. Então assim, não tem mais jeito a dar, morreu mesmo, você não pode fazer mais nada, eu vou aceitar isso. Ela não tem qualquer sentido negativo ou de relutância, nenhuma resistência ou coação. Aceitar autenticamente o fenômeno da dessoma como natural é aceitar devido à sua força, com a sua compreensão, com a lucidez que precisa. E aí, para terminar, eu encerro com essas palavras também de uma mestra que diz: ame, trabalhe, ore e espere. Os que amam não se separam jamais. Aí eu volto para aquela primeira frase, a última frase lá do primeiro slide, né? Que diz assim: se você sabe amar, você sabe como se separar. Porque a separação dos que se amam não acontece nunca. O momento da dessoma aqui, ele é apenas momentâneo mesmo, literalmente momentâneo. Eu agradeço a vocês. Espero que tenha servido de reflexão e de compreensão desses momentos